Olá a todos, bem-vindo ao canal Papo Reto e Dobrado. Eu sou Marco Aurélio e hoje nós vamos mergulhar juntos de cabeça em um tema que impacta diretamente a produtividade, a segurança e o lucro de qualquer fábrica, o layout industrial. Recentemente exploramos este assunto em uma série de posts lá no LinkedIn, focando nas particularidades do corte e dobra de vergalhão. A repercussão foi ótima e percebemos que a dor é real e compartilhada por muita gente, inclusive de outros segmentos da indústria. Nesta videoaula, vamos consolidar tudo o que discutimos, ir mais fundo nos problemas e principalmente apresentar soluções concretas, baseadas em princípio Lean, que você poderá aplicar imediatamente na sua operação. E para deixar tudo mais claro e visual, preparei alguns materiais em PowerPoint que nos acompanharão durante toda a apresentação. E um plus, um layout 3D que nos apoiará no entendimento de um dos layouts apresentados. Então, como nós vimos nos posts lá do LinkedIn, o layout da maioria das fábricas de corte-dobra, bem como muitas outras pequenas manufaturas, nascem sem muito planejamento. Em geral, como acontece? Ou já se tem o galpão, ou se aluga um disponível onde são instalados equipamentos sem muita visão clara do futuro. E aí, deixando o purismo à parte, vamos entender que como a maioria das pequenas operações acabam crescendo. E à medida que o negócio vai ampliando, máquinas e máquinas e outros ativos vão sendo adicionados à operação. E chega um momento que ele ultrapassa o limite daquela edificação. E essa falta de planejamento inicial, e aí não criticando, mas constatando, é o que leva a uma série de problemas que nós exploraremos a seguir. Então, agora chegou a hora de falarmos de cada um dos problemas gerados pela falta de planejamento inicial do layout. O primeiro que eu gostaria de abordar é o fluxo cruzado ou contrafluxo. Quando que ele surge? Ele surge em uma situação bem peculiar, principalmente quando você tem a abertura do galpão em apenas um dos lados. Você só tem um local de acesso. O que isso gera? Isso gera uma situação onde, para você levar o material para o estoque, posto que o estoque está no fundo, ele gera um fluxo oposto à operação de embarque, a situação normal do fluxo da operação. Em uma segunda situação, imaginando que você coloque estoque próximo à entrada, então você teria que fazer com que a sua produção escoasse em direção ao fundo do galpão. E esse tipo de operação em relação ao fundo, até aí não é o grande problema. A questão é que agora, para você embarcar, terá um fluxo de material muito mais intenso que o do abastecimento, isso devido ao baixo ticket médio das ordens de serviço, e esse fluxo de embarque será em sentido oposto ao da operação, gerando um grande conflito de pontes ou de empilhadeira, seja lá o tipo de recurso você esteja utilizando. A outra situação bastante comum que decorre de uma falta de planejamento é a lógica de embarque. Na lógica de embarque, propriamente dito, você acaba não tendo nenhum impacto na operação de produção. Entretanto, o resultado final da sua operação ficará bastante prejudicado devido aos vai e volta de veículo, de caminhão circulando entre os galpões para poder pegar o material. Eu aqui simulei 3 naves diferentes, aonde os materiais estão dispostos, mostrando aqui que a forma como eles estão combinados obriga o caminhão a circular por cada um desses galpões mais de uma vez, principalmente se levarmos em consideração que, normalmente, você coloca o material de bitolas mais grossas no fundo do caminhão, depois o médio, e depois você vai colocar o material mais fino, que normalmente são os estribos, que vão ficar por cima. Se você tiver uma distribuição que nem essa que eu coloquei aqui, que não precisa ser necessariamente nessa disposição, eles poderiam ser paralelos entre si, cada uma dessas naves, isso levaria a uma situação onde esse veículo transitaria para um lado e para o outro, interrompendo todo o trânsito ou dificultando toda a circulação de outros veículos. Você, embora não tenha um grande impacto na produção, agora, na etapa logística de embarque, você terá uma situação de muito baixa
eficiência. Como que se resolve isso? Essa situação talvez seja mais fácil de resolver do que a outra, que tem a ver com a infraestrutura do galpão, que tem apenas uma abertura. Essa aqui, basta você redistribuir o local aonde estão as máquinas, que você já consegue uma melhora significativa. Aqui, o importante é você conseguir estabelecer um circuito de carregamento, aonde o veículo passe apenas uma vez por cada um desses pontos de embarque. Então, agora nós vamos falar de sobreocupação e, por consequência, área de separação de pedidos. Como nós podemos ver aqui nesse layout, para quem conhece corte e dobra, basta observar a quantidade de equipamentos que tem aqui por metro quadrado, que vai perceber que uma composição dessa não consegue trabalhar nem um turno sem que o material já esteja batendo pela cintura e, obviamente, comprometendo a produção dos equipamentos. Uma sobreocupação, ela interfere tanto na produção, porque vai atrapalhar o escoamento do material, quanto no processo logístico de carregamento, de embarque. Por quê? Com uma área apertada dessa, sempre que o material que você precisar carregar, que em tese foi o primeiro a ser produzido, ele vai estar pela parte de baixo. Por que isso tende a acontecer? Isso tende a acontecer porque a área coberta é uma área cara. Então, na ânsia de tentar fazer valer cada centavo investido em um prédio, em um galpão, se enche de equipamento para tirar o máximo dali. E aí que começa o erro. Porque essa quantidade de equipamento extra que você bota não vira capacidade extra. Porque enche tanto a área e tão rápido que o escoamento fica limitado. Sem falar em algo que nós vamos abordar mais à frente, que é na concorrência entre pontes na movimentação desse material acabado. Então, a sobreocupação, como vimos, ele interfere no equipamento, na saída de material e interfere no abastecimento dos caminhões, no carregamento, no embarque do material. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma imagem de um local sobreocupado e que gera um volume muito grande de material e que impede que a produtividade continue, que a produção, que a taxa de produção continue alta e afeta também o embarque. E nós temos uma outra imagem aqui que, embora não esteja sobreocupada com equipamentos, a área de material acabado não foi bem planejada, levando a uma situação aonde você gerou uma sobreocupação por material acabado. Então, o embarque vai ficar prejudicado. Embora as máquinas não estejam sendo afetadas, aqui o processo logístico está sendo bastante afetado. Ficou claro que essa aqui é uma situação da qual nós devemos fugir a todo custo? Observem, quantidade de equipamentos, o espaço que nós temos. Uma quantidade dessa de equipamento aqui, sei lá, poderia produzir 1.500 toneladas no mês, mas num galpão desse, se bobear, não produz 800, por causa da competição por espaço. Então, o tema agora é gargalo de acesso. O que nós queremos dizer com gargalo de acesso? Isso daí não tem nada a ver com gargalo de produção. O gargalo de produção é aquele elo mais fraco da cadeia produtiva e que todo mundo vai ter que se alinhar à capacidade dele para tudo produzir, enfim, mas não é esse o tema. Nós vamos de gargalo de acesso. E no gargalo de acesso, o que está em jogo? Está em jogo a capacidade de você retirar material dos equipamentos e também de abastecimento. Ora, uma situação dessa que os equipamentos estão em paralelo, imagine a seguinte situação, que cada equipamento desse, a cada 10 minutos, precisa que uma ponte venha retirar. Como você tem 4 em paralelo. Imaginando que é tudo bonitinho assim, você vai ter a cada 2 minutos e meio material saindo, o que isso inviabilizaria esse tipo de arranjo. Vamos botar mais uma ponte.
Será que daria certo? Vamos ver? Olha, uma ponte não passa por cima da outra. Enquanto uma estiver pegando, a outra não consegue chegar para ajudar. Ah, mas tem material reto? Tá legal, tudo bem, mas vamos pensar ali que os materiais são um pouco mais curtos e estão lá próximo da máquina. Teria uma dificuldade. A mesma coisa para abastecimento. Então, esse tipo de solução, muitas vezes ele é obrigado a utilizá-lo. Por quê? Porque às vezes o seu galpão é muito curto, não dá para botar uma máquina na frente da outra. Então, como você foge disso? Você fugiria disso com carrinhos vai e vem, com esteiras que levam o material para frente, para você deslocar uma em relação à outra e dar condição de uma segunda ponte pegar. Ou simplesmente tirar da frente da máquina para você continuar produzindo. Ah, é o ideal? Veja bem, ele ocupa espaço no piso, mas você tem que fazer aí a sua avaliação do que é melhor. Você vai ter que considerar, eu tirei o material da máquina, a máquina está produzindo, eu perdi um pouquinho de área de estoque, você vai ter que fazer esse balanceamento. O fato é que uma situação dessa, pode botar quantas pontes fossem, você teria aí um gargalo de acesso. Aproveitando que estamos falando de gargalo de acesso, vamos pensar em acesso da manutenção também. Aqui, ó, estão vendo, tem algumas pilastrazinhas que eu coloquei, e sempre para aproveitar o máximo de espaço, as pessoas tendem a encostar o equipamento o máximo possível. Imagina uma situação dessa, como que um mecânico conseguiria fazer uma manutenção no equipamento desse encostado? Então, quando nós pensamos no layout, nós temos que pensar nas questões de acessibilidade para manutenção, nas questões de segurança, não somente no escoamento de material. Então, esse aqui é uma característica de layout, também nós precisamos fugir dela. Se for necessário, nós vamos ter que utilizar outros artifícios que minimizem o impacto desse paralelismo ali para evitar que esse gargalo ocorra. Bem, para finalizarmos a situação dos layouts atuais, que nós chamamos de as-is, o que nós podemos dizer é que nós classificamos em 4 tipos de problemas. São só esses que existem? Claro que não, existem diversas derivações, mas são corolários desses 4 principais problemas. E se nós formos analisar esses problemas sobre a visão Lean, o que impacto a gente pode identificar? Na superprodução, podemos identificar alguma coisa que o layout interfira? Não, na superprodução não, por característica do corte e dobra, que é MTO, nem que você queira, você tem como fazer uma superprodução. Espera, afeta? Sim, afeta muito. Nós vimos que os layouts podem interferir no acesso, então as pontes não chegam e você vai ter tempo de espera para abastecimento e para retirada de material. Transporte? Sim, podemos ter problemas devido à área reduzida, você ter que remover material de acabados para colocar para o lado de fora. Aliás, é uma prática comum em muitas fábricas ou em um outro galpão para agrupar, gerando a movimentação de material desnecessário. Processamento desnecessário. Esse daí, o layout não interfere? Não tem interfere. Ele interfere no que se diz respeito a você movimentar, por falta de um layout adequado, você tem que movimentar um material que você começou a ser produzido num local, levar para o outro, e você vai gerar processamento desnecessário, etapas desnecessárias no seu processo. Quanto a estoque, sim, uma área pequena, ela pode dar um excesso de estoque. Não porque tenha muito estoque, mas porque está incompatível com a área e vai gerar os mesmos problemas que seria um excesso de estoque numa área grande. Movimentação, também. Um layout inadequado vai fazer com que as empilhadeiras movimentem entre as máquinas por caminhos estranhos, a própria operação, os caminhos não planejado, você circulando entre materiais, na procura de material para acessar a máquina, para buscar matéria-prima, material de embalagem em algum local, pode gerar uma grande quantidade de movimentação desnecessária. Defeitos, vamos pensar? Ah, pode ter sim. Não na geração do defeito na hora de sair da máquina, mas ao colocar no estoque, você pode perfeitamente colocar um sobre o outro e na hora de retirar
ele estar enganchado e você romper a embalagem, você deformar o material, você danificar. Então, você está gerando defeito por um planejamento de layout inadequado que levou a um estoque sem uma área de staging para você botar no caminhão, sem um local adequado e que levou a defeitos no material. Então, aqui nós encerramos essa nossa etapa da situação atual e nós vamos passar a ver algumas soluções para ter um bom layout. Então, agora nós vamos entrar numa etapa onde nós vamos avaliar alguns layouts, cada um progressivamente melhor do que o outro. Óbvio, cada um tem mais vantagens num aspecto do que o outro, cada um tem mais prós numa questão específica, contras em outra. Mas, à medida que nós formos evoluindo, eles vão tendo cada vez mais prós do que contras. Esse é o primeiro layout que nós vamos avaliar, nós vamos chamar de layout de fluxo direcional. Por que fluxo direcional? É um layout que o fluxo principal ele vem da direita para a esquerda. Você coloca a matéria-prima lá do lado direito e o abastecimento não, a expedição, ela é feita sempre pelo lado esquerdo. Então, você tem um fluxo único de produção, o que é um negócio bastante sensato. Ele tem um estoque de acabados central, ao longo de todo o galpão, que minimiza o movimento da máquina para o estoque. Nós vamos ver aqui nos números que é um movimento bastante intenso, então é bom que essa distância seja pequena, né? Entretanto, ele tem uma distância significativa entre o centro geométrico desse estoque até o local de expedição, de carregamento. Essas pontes, cada uma ficam mais propensas, mais definida para um tipo de atividade. Por exemplo, a ponte do lado direito é uma ponte mais dedicada à descarga da matéria-prima e abastecimento de máquinas, principalmente de barras, considerando que o número de abastecimento de rolos também não é tão alto, ela pode dar conta disso. A ponte central mais focada na descarga não, da retira dos materiais das máquinas, e a ponte da esquerda mais focada no carregamento dos caminhões, foco de logística. Então, essas pontes ficam muito bem caracterizadas por causa desse tipo de movimento, que é unidirecional. Agora, a gente precisa ter uma noção de alguns números aqui, para a gente ver o que está nos esperando. Considerando uma estrutura dessa, vamos conservativamente dizendo que é uma produção de 1.500 toneladas mês. Isso daria uma produção de 64 toneladas diária, uma produção aí de 4,5 toneladas por hora, gera um número de abastecimento de 2,2 abastecimentos por hora, tranquilo para pontos de abastecimento. Considerando peso médio de etiqueta, agrupamento e tal, o número de retiras das máquinas, considerando todas, daria 45 retiras por hora. A gente vê que é um número bastante significativo. Aí é que é o tempo médio entre cada uma. E, para a mesma coisa, para embarque, nós teríamos um número de embarque de 22 embarques por hora. Aqui existem outras informações, como distância, que isso interfere no tempo de deslocamento, interfere no tempo do ciclo das pontes. E nós vamos ver isso daí na hora que tivermos fazendo a simulação. Alguns desses números foram utilizados na simulação. Nós vamos poder ver qual o impacto dele. O que nós temos de contra neste layout? O primeiro é o número de interferência de uma ponte na outra na hora de retirar, de abastecer e de carregar. Nós vamos ver que essas pontes vão brigar entre si. O segundo ponto, que não é legal desse layout, é a distância do centro geométrico do estoque de acabados até o ponto de carregamento. Isso faz com que a ponte tenha que se deslocar muito, uma distância muito grande, e no processo de buscar a carga, ela vai travar as outras duas pontes. Isso faz com que esse tipo de layout seja muito interessante quando você pode carregar em um turno que você não tem operação. Esse 1.500 é considerando 2 turnos, tá? 1.500 2 turnos, você teria o final do segundo turno e um terceiro turno focado em carregamento. Então, você minimizaria esse problema com a ponte de carregamento. Então, o problema deste layout é exatamente nesse. Você não consegue garantir uma constância no carregamento
durante a operação por interferência. Nós vamos agora ao nosso segundo layout, que é uma adaptação desse primeiro layout. E vamos falar em densidade, em capacidade de produção por metro quadrado. É um layout que possui um bom adensamento de capacidade por metro quadrado. Se pensar em termos de investimento, que investimento em prédio é caro, isso é um layout bastante denso. É um layout bom, mas, como eu falei, existem alguns poréns, e nós vamos ver esses poréns na nossa simulação. O segundo layout é muito parecido com o primeiro, mas nós vamos chamar de layout de fluxo convergente. O que muda em relação ao outro? Em vez da área de carregamento C na extremidade esquerda, ela é uma área de carregamento central. Então, você divide o seu galpão em duas grandes áreas que a produção converge para o centro. Então, você continua tendo regiões de escoamento unidirecionais, mas divididas. Isso imediatamente já faz um ganho imediato, que é a redução do centro geométrico da área de estoque para a área de carga. Minimiza muito. E você dedica uma ponte à carga que vai interferir muito menos nas demais pontes. A outra situação que você ganha com esse também é a redução do deslocamento do material de abastecimento das máquinas. Você passa a ter que deslocar metade do que tinha que deslocar antes. E as pontes que vão fazer o abastecimento não vão interferir tanto nas demais. Então, esse layout tem as vantagens do primeiro, mais as vantagens de redução das distâncias de deslocamento. Uma das coisas que nós podemos ver aqui é a distância média de embarque, ela de 30 caiu para 15. A distância média para estoque permaneceu a mesma, mas a distância para abastecimento também é bastante reduzida. Ela caiu praticamente a metade. Qual a desvantagem deste layout? Você precisa ter acesso pelos dois lados e você vai precisar aumentar a área desse galpão. Por quê? Você criou um corredor no meio. Esse corredor no meio vai ser uma área que não pode ser ocupada por nada, para o veículo poder transitar aqui. E se fosse só uma doca? Tudo bem, mas você ainda continuaria ainda tendo uma área meio que perdida ali. Ganharia um pouquinho, não tendo que atravessar, mas é um galpão que precisa ser maior que o anterior. Enquanto o outro tinha 80 metros de comprimento, esse tem 90 metros de comprimento. Eu considerei 10 metros para você garantir que possam passar dois veículos nesse corredor. Não tem espaço, bota 7 metros, bota 6 metros de largura. Uma melhoria em relação ao anterior. Nós temos agora um layout convergente, tá? Onde você segregou as operações de carregamento das operações de descarga e das operações de abastecimento de máquina. Você tem uma ponte dedicada à descarga de matéria-prima e abastecimento de máquina e uma ponte dedicada à retira de material e ao carregamento de veículos. É muito parecido com o anterior, precisa ser um galpão um pouquinho mais largo, e você botou mais uma ponte. Então, contra dele é uma área maior, duas pontes a mais, mas você tem uma segregação das operações de abastecimento e das operações de retira e carregamento. Ou seja, um conflito mínimo de pontes. Esse layout, esse tipo de layout, é um layout muito favorável a mínimas interferências. E ainda mais, aproveitando que ele foi mais largo, nós podemos definir aqui umas áreas de staging, ou seja, áreas que você pode colocar o carregamento mesmo durante a operação. Em vez de eu botar e encher no estoque, eu já vou botando numa área definida de carga, como se eu estivesse montando a carga do caminhão naquele local. Então, o tempo de carregamento do veículo também é muito minimizado, ou seja, você vai estar aumentando muito a sua eficiência logística. Um caminhão aqui é para não demorar nem uma hora para carregar, enquanto nos outros vai demorar 2 horas, 2 horas e meia, é o tempo médio. Aqui seria muito mais rápido, muito mais eficiência. Então, num galpão desse, você não precisaria destacar o carregamento da operação, não precisaria de um turno à parte. Esse tipo de layout te permite operar, inclusive, em 3 turnos, porque você não teria uma concorrência tão forte entre operação de produção e operação logística.
Esse daqui já é um layout bastante interessante. Aí você vai me falar: "Ó, você falou de gargalo de, acesso, e você botou aqui 4 máquinas igualzinho na explicação que você disse que não podia". Tá vendo essas coisinhas que estão aqui, ó? Isso aqui são pequenos pequenos carrinhos, né, vai e vem que se movimentam. Na verdade não são vai e vem, eles se movimentam livremente, como se fosse aquelas paleteirazinha. Então você coloca o material e tira da máquina, coloca o material e tira da máquina. Então você não fica com as máquinas sendo obstruída por uma produção que não pôde ser retirada. E você defasa o material um em relação ao outro, podendo acessar com 2 pontes. Essa ponte aqui ela fica mais destinada à descarga de material e de abastecimento de máquina, mas nós já vimos que não é o suficiente, essa ponte não vai operar quase nada. Então o que ela pode fazer? Ela pode pegar, tirar o material da máquina e colocar aqui na região de estoque ou diretamente aqui. Essa é focada em abastecer o caminhão, em carregar o caminhão, mas ela pode ajudar também na retira. Ou seja, é um layout para você ter o mínimo do desperdício de tempo de espera. Claro, precisamos da solução dos carrinhos. Vamos para a próxima evolução do nosso layout. Esse aqui é um layout que eu chamo de layout em T. Ele é muito parecido com o layout anterior, só que você vai gerar um fluxo unidirecional. Isso em termos de um site completo, você pensando na planta completa, não só no galpão, é muito interessante, porque você tem uma área de entrada de material, uma área de saída, não precisa atravessar o galpão, a densidade dele, em termos de produção por metro quadrado, é muito similar ao de cima. A desvantagem, você tem que ter uma ponte a mais, né, do que o outro. E, óbvio, você não precisa iniciar com as 5 pontes. Você pode perfeitamente operar um galpão desse com 3 pontes. Só que aí você vai ter que destacar o carregamento da operação, vai ter que trabalhar em turnos diferentes, que nem a primeira situação do primeiro galpão. Mas ele é um galpão para não ter basicamente nenhum tempo de espera. Se bem operado, se bem utilizado, se usado bem os conceitos. O que tem diferente para o outro? Você tem uma área totalmente dedicada a tal material, não precisa ficar com intensa movimentação de empilhadeira abastecendo. A forma de descarga fica totalmente destacada do resto, não interfere nada na produção, na descarga, e bem como o abastecimento. O abastecimento consegue trabalhar totalmente independente da retira de material. Um não interfere nada. E se bem pilotado, o processo de carregamento também fica totalmente destacado da retira de material. Ah, mas aqui tem um adensamento que aponta para um gargalo de acesso. Lembra dos carrinhos? Nós temos a situação dos carrinhos para poder resolver esse problema. Ah, mas você poderia usar os carrinhos no primeiro layout também. Poderia, só que lá não tem espaço para onde você colocar o carrinho. Ele vai correr para onde? Ele vai sair para onde? Você precisa pensar nisso. Para onde sai o meu carrinho? Não, eu boto um carrinho e ele fica na frente. Funcionando com uma bancada, não adianta nada ele ter roda. Essa é a situação que nós temos. Então, aqui, nós fechamos a etapa dos 4 layouts progressivamente melhores, conceitualmente. Acima desse aqui, ainda teria uma, digamos assim, uma versão superior, sim, teria uma versão superior, que seria a unitização de carga. Mas aí já envolve alguma tecnologia de logística, que seria não depender mais de ponte para carregar o veículo. E fazer o carregamento, fazer essas cargas irem para cima do caminhão num sistema do tipo roll-on, roll-off. Essa seria o upgrade dessa planta aqui. Então, aqui a gente fecha esses conceitos interessantes que podem ser aplicados, né? É importante é pegar os conceitos, todos eles sendo avaliado cada coisa daquela do linha, como que eu reduzo o tempo de espera, como eu reduzo movimentação, como que eu reduzo questão de estoque alto de material ou de gerar um efeito de estoque alto, para cada um deles foram contemplados em cada uma dessas propostas de layout. Então, depois nós vamos agora para uma próxima etapa em que nós vamos
fazer uma análise do tipo espaguete. Neste momento, nós vamos entrar na parte mais prática da nossa conversa. Nós vamos aprender como utilizar o PowerPoint para simular um gráfico de espaguete. E vamos ver que é bastante simples. A primeira coisa que nós precisamos fazer é representar a área onde nós vamos fazer a análise. Vamos supor que isso aqui seja um galpão, um escritório ou qualquer coisa assim. No nosso caso, um galpão. Vamos dar uma cor diferente para ele. Uma coisa que é fundamental é bloquear, para evitar que ele se mova na hora que nós vamos fazer as nossas análises. E agora nós vamos incluir um equipamento, que é na cor azul, e nós vamos incluir uma área de estoque. Vamos botar na cor verde. E nós vamos representar o fluxo entre o material e a área de estoque, o equipamento e a área de estoque por uma seta. Ela é importante que ela saia do Snap Point e venha para o Snap Point, para criar um vínculo entre essas duas áreas. Ok? Se você quiser mais preciosismo, você pode arrumar os artifícios de criar um Snap Point central aqui na figura, por exemplo, botando 4 retângulos ou criando um X com linhas, enfim. Nós vamos ver à frente que tem forma de melhorar isso. Mas por hora é só para a gente entender como funciona. Então, nós temos aqui o equipamento, a área de estoque e nós temos o fluxo. Acabou? Precisamos antes fazer uma coisa importante, que é bloquear. Se nós não bloquearmos, na hora que nós movimentarmos ou a área de estoque ou o equipamento, eles perdem o vínculo e você não vai conseguir ter o efeito desejado. O comprimento da seta representa a distância a ser percorrida pelo recurso, pelas pessoas ou pelo material, seja o que for. E nós vamos representar a espessura, ou melhor, a espessura vai representar a quantidade de coisas que vão transitar. Vamos supor que você vai transferir uma peça por hora daqui para cá. Eu posso representar a espessura dessa seta por 1. Mas se eu tiver 8 peças sendo movimentadas por hora, 8 peças eu represento por 8. E nós vamos ter uma seta mais grossa. Essa seta representa o quê? Pode ser o número de pessoas, pode ser a quantidade de material, número de viagens, o peso, enfim, aquilo que melhor se aplicar ao seu processo. E para que essa espessura? Essa espessura ela serve para você garantir que aqueles itens que têm maior intensidade de movimento ou que demandam mais recursos, eles sejam o mais curto possível. E nós vamos fazer isso brincando, mexendo nas formas na região de análise. Perfeito? Então, o que nós precisamos saber para o gráfico de espaguete é isso. Vamos evoluir aqui. Esse layout representa aquele primeiro layout que nós falamos no início da nossa videoaula. Veja bem que ele já está com algumas setas colocadas nele. Todas as setas que estão aqui representam o fluxo da matéria-prima até os payoffs e até as áreas de abastecimento. Elas estão representadas por esse verde mais escuro. Esse verde mais clarinho representa o material parcialmente elaborado, por exemplo, material que foi cortado e que ainda vai ser dobrado. E as setas vermelhas, o desembarque, que chega aqui no caminhão e você precisa movimentar para o estoque. Aí você vai falar, mas a seta do desembarque está mais fina do que a seta que vem para a máquina. Faz sentido isso? Você falou que era para botar a quantidade? Sim, porque aqui eu estou representando o número de viagens da ponte, que é o recurso que vai ser consumido. Observe, aqui nós temos 16 toneladas. Um rolo pesa 2 toneladas. Então, para eu carregar essas 16 toneladas, eu vou precisar de 8 movimentos. 8 movimentos eu estou representando por 4. Então, 8 movimentos, 4 pontos, dá essa espessura da seta. Se eu fosse fazer a descarga dessa máquina, entrou 16, tem uma pequena perda, e aí vai sair o material. Então, vamos representar aqui. Vamos pegar uma seta, vamos colocar aqui do Snap Point aqui. Que espessura teria essa seta? Vamos pensar? Seria 4? Não, porque essa máquina
vai produzir diversos fardos menores e dificilmente você vai conseguir transportar mais do que 500 quilos para a área de estoque. Então, se for, vamos considerar que seja 500 quilos. Se for 500 quilos, 16 toneladas dividido por 0,5, dariam 32 movimentos. 32 movimentos, como nós vimos lá que está dividindo por 2, 32 movimentos dividido por 2 seriam 16. Você teria uma seta com essa espessura. Ficou claro? Então, o que falta aqui? Falta nós preenchermos cada seta de cada uma delas, levando para o ponto de estoque desejado. Normalmente vai ser o estoque vai ser o mais próximo possível. Então, agora nós vamos para o próximo slide, que está bem mais elaborado. Esse aqui é o slide com todas as setas desenhadas. E nós podemos observar que existe uma grande quantidade de setas grossas, longas, o que não é desejável. Como é que nós faríamos numa situação dessa? Simples. O que é o trabalho que nós temos que aprender a fazer? Era movimentar essas peças essas máquinas de forma a garantir que essas setas mais grossas fiquem mais. Vamos iniciar o processo? As setas já estão bloqueadas, já está tudo certinho. Nós vamos fazer o processo. Por exemplo, eu tiro isso para cá, esse eu tiro para cá, esse eu trago para cá, esse eu trago para cá. Posso até girar para ficar na posição correta a máquina. Aqui, na boca. Aqui, vamos lá. Vamos girar, deixando a posição correta. Vamos trazer essa máquina para aqui. Vamos trazer essa máquina para aqui, tal qual está no nosso primeiro layout analisado. Observem que as setas já diminuíram bastante, as setas grossas diminuíram bastante. Essa azul continua ainda longe. Mas por quê? Porque, na verdade, como as máquinas estribadeiras estavam aqui, ela jogava o material nesse ponto. Agora aqui eu preciso trazer ela para o ponto mais correto, que seria aqui central, aqui mais próximo às máquinas. Então agora você vê que a quantidade de setas grossas ela diminuiu bastante. Então você tem um layout muito mais otimizado. Esse daqui é o final. Nós fizemos ali a movimentação, tal qual ele está lá no primeiro. Eu só tirei 2 maquininhas para simplificar o nosso trabalho. Então é isso. Nós vimos que é bastante simples. E as coisas simples são aquelas que realmente funcionam. Coisas simples e eficazes. Vai por mim, isso dá certo, funciona, é fácil de ensinar para a equipe fazer e todo mundo tem um PowerPoint. Eu espero que vocês aproveitem essa ferramenta. Agora, a seguir, nós vamos para uma etapa mais complexa que diz respeito à modelagem disso aí. Este é o nosso último bloco. Nós vamos falar da simulação do layout 1, que era aquele layout com o fluxo unidirecional. Nós fizemos algumas avaliações conceituais lá no início, entendendo por que tem esse arranjo, quais os prós e quais os contras. Depois, nós fizemos um gráfico de espaguete para verificar se as distâncias estão boas, né, se estão adequadas, verificamos que sim. Agora, quando nós partimos para uma simulação, nós conseguimos ver diversas outras coisas que não aparecem nas outras análises. E aí, para você proceder uma boa simulação, é importante que você tenha dados, informações bastante sólidas da sua fábrica. É nesse momento que eu falo que é muito importante você monitorar os seus equipamentos, você monitorar a saída das máquinas, saber o quanto que é a utilização, quanto tempo, qual é a aderência, qual o tempo médio entre etiquetas, qual a etiqueta média. Isso você consegue do seu sistema de programação. Mas existem diversas outras informações que você só vai conseguir obter monitorando os equipamentos. E esses dados permitem você criar uma simulação muito próximo do real. Aqui, eu utilizei dados de uma planta que eu conhecia para aplicar nessa planta fictícia. Ou seja, tinha informações a respeito de cada máquina
em uma outra planta, que poderia ser até diferente por causa da construção e etc. Mas, pelo conhecimento que eu tenho ali de como era a outra planta, uma similaridade muito grande. Mas, enfim, quanto mais realista for essa informação, melhor será o seu modelo para simular. Então, eu vou disparar aqui para a gente começar a ver algumas coisas acontecerem, e à medida que elas aparecerem, eu vou falando. Chegou o caminhão, ele vai começar a desembarcar, vai botar no estoque. Aqui, ó, essa máquina já entregou o material, já ficou pronto. A propósito, isso aqui está simulando como se a fábrica já estivesse operando. Não é um cano vazio que ainda tem que encher, não. Ela não está no regime transiente, ela está no regime constante, permanente. Ela já estava produzindo. Ó, mais uma que saiu aqui, saiu mais uma aqui. Então funciona assim, ó, toda vez que um material ficar pronto, ele aparece na frente da máquina. E toda vez que um material estiver pronto para ser carregado, é como se a pessoa tivesse localizado o material no estoque. Eu eliminei todo o outro material do estoque para ficar fácil de visualizar isso. Então, quando a máquina põe o material no estoque, ele desaparece. Observe, essa ponte já vai levar material lá para o caminhão. Então, toda vez que ele aparecer aqui no meio, é porque ele está pronto para carregar. E toda vez que aparecer na frente da máquina, é que está precisando ser retirado. Só o material que está no estoque mesmo aqui é que ele fica sempre ali, porque não atrapalha a nossa visualização. Vamos acompanhar um pouquinho, ó, tá saindo. Ó, não teve a primeira interferência, não. Por enquanto ainda não teve nenhuma interferência. Agora vai ter interferência. Essa ponte vai precisar pegar esse material aqui, ó, e não vai conseguir, ó. Essa está atrapalhando. Conseguiu. Vamos acelerar um pouquinho mais. Vai ver com o momento que elas começam a se esbarrar uma com a outra. Ó, agora ela não consegue. Ó, quando vem junto assim, é que ela estava presa. Vamos seguir. Por enquanto está indo bastante fluida a operação. Teve uma pequena travadinha aqui, uma esperando a outra. Não, agora aqui, ó. Agora ela não tem como vir pegar esse material que ficou pronto. Ó, pronto. Ela precisa pegar esse, ela vai ter que recuar. Agora sim ela vai pegar a outra, teve que voltar para fazer isso. E isso, imagina, é o computador controlando. Imagina pessoas controlando isso. Um quer ir para lá até chegar no entendimento do que vai acontecer. E aqui as regras estão muito bem estabelecidas, prioridades de cada coisa, de forma a minimizar essa concorrência entre as pontes. Mas a gente consegue ver que há uma disputa. Se eu aumentar um pouquinho mais a velocidade, que a gente vai ver que constantemente elas se esbarram. Quando se esbarra assim, é porque ela está presa. Aqui a empilhadeira, eu coloquei o estoque do lado de fora, a empilhadeira vai colocando para dentro à medida que é solicitado. Ó. Quando elas andam em bloco, assim, é porque a via estava sendo travada, está travada em algum momento. A gente pode perceber claramente que essa primeira ponte é a que fica mais travada, e essa daqui é a da direita, é a que trabalha mais livre. E a que tem a maior quantidade de carga de trabalho é a central. Essa é uma das características que você podia até supor naquela primeira análise, mas não podia ter certeza que no relatório final simplificado que eu vou apresentar a vocês, a gente vai ver que, de fato, essa ponte aqui ela acaba sendo muito bloqueada. E essas duas máquinas aqui, elas ficam com a descarga, com a retira do material muito comprometida, levando a máquina a parar, a ter momentos de espera. Observa que a área está começando a ficar cheia. Ó. Isso aqui é material esperando para ser carregado. Tudo que está aparecendo aqui é que está esperando para ser carregado. Se a gente for seguir a simulação cada vez por mais tempo, a gente vai vendo que essa quantidade vai aumentando, bem como a quantidade de material na frente das máquinas. Bom, por hora é isso. Eu vou mostrar agora o relatório final para que nós
possamos entender o que está acontecendo aqui. Essa simulação ela pode ser mudada, alguns parâmetros mudados, tipo velocidade de ponte, o tempo que leva para sair das máquinas, a quantidade de material que é transportada por vez. Todas essas coisas podem ser feitas nesse tipo de simulação. Então, nós vamos fechando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do material que foi apresentado. Até ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas tinha muito conteúdo, muita informação para ser passado. E se ocorresse um pouquinho mais, corria o risco de ficar uma coisa muito pobre. Então, eu preferi que o tempo passasse um pouquinho e nós tivéssemos um material mais robusto. Espero ver vocês da próxima vez. Agradeço a quem ficou até aqui. Não esqueçam de avaliar o meu trabalho ali, dando um like, compartilhando, mostrando para outras pessoas, comentando, colocando suas ideias, suas críticas, tudo é válido. Nos vemos na próxima vez.